Ela jogou nossa família no lixo para perseguir um luxo ilusório, mas o retorno à realidade foi muito mais brutal do que imaginava. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Se desejam fortalecer nosso trabalho, deixem aquele joinha, façam a inscrição e comentem para o algoritmo entender que trazemos relatos poderosos. Vamos à história. Eu me chamo Rubens e este relato descreve como minha ex-mulher abandonou tudo para viver o que ela fantasiava ser uma existência de milionária. Ela desapareceu por 2 longos anos e retornou com a expectativa de que eu largasse minha nova vida, inclusive a companheira que permaneceu comigo nos tempos difíceis. Durante esse intervalo doloroso, compreendi uma verdade que ela nunca alcançou. O afeto real não se encontra em postagens de bares chiques em coberturas. Amar significa acordar de madrugada para amparar seu filho queimando em febre. Mas preciso regressar ao início, quando nossa realidade parecia estável, ou ao menos era o que eu supunha. Hoje, analisando o passado, percebo que as fissuras já estavam lá, mesmo nos dias alegres. Não possuíamos riqueza, porém, tínhamos segurança. Atuava como supervisor de operações numa firma de logística. Rendimento garantido, convênio médico, sem luxos, mas confiável. A Lina era recepcionista numa clínica odontológica, organizando horários e pacientes. Vivíamos num apartamento de 2 dormitórios, num bairro calmo, onde crianças pedalavam no pátio e vizinhos se cumprimentavam. O imóvel era compacto, mas nos pertencia. As estantes exibiam as medalhas esportivas do Max, e a geladeira servia de galeria para as artes da Lily. Nos inícios de sábado, eu preparava waffles enquanto a dupla debatia sobre qual desenho ver na TV. Lina acordava devagar, beliscava a comida deles e o cenário parecia perfeito, algo que só valorizei após perder. Nossa rotina carecia de aventuras, mas era nossa. Lições escolares na mesa de jantar. Eu ensinando matemática ao Max enquanto Lina penteava o cabelo da Lily. Sessões de cinema em casa, nós 4 espremidos no estofado sob mantas quentes. Domingos de faxina com sucessos antigos no rádio e danças com a vassoura na sala. Não era vida de novela, mas era palpável. E eu jurava que éramos plenos. Contudo, em algum momento, Lina passou a julgar nossa existência com critérios que eu desconhecia. A transformação foi gradual, quase invisível. Após encontros com as amigas, nosso lar parecia minúsculo para ela. O carro ultrapassado, nossos feriados na cabana alugada, medíocres comparados aos destinos das colegas. O grupo social dela se alterou naquele ano, colegas da ginástica e do trabalho. A maioria namorava ou casou com executivos financeiros ou empresários. Pessoas que publicavam fotos em praias paradisíacas em plena quarta-feira. Lina começou a viver através da tela do celular, consumindo stories, idolatrando bolsas de marca e jantares que custavam nosso orçamento mensal de comida. Por vezes, eu a via encarando o display com um olhar vazio, como se tivesse notado que vivia em tons de cinza enquanto o mundo era colorido. Ela nunca verbalizou que me amava menos, apenas soltava frases soltas. O parceiro da Sarah a levou para vinícolas. Você viu o veículo zero da Jéssica? Inicialmente eu ria, afirmava que possuíamos nossa própria fortuna, mas o humor morreu quando ela parou de sorrir. O colapso ocorreu numa noite qualquer. Eu estava na pequena mesa da sala, checando a planilha de gastos, mensalidades, manutenção do automóvel, tudo que sustenta um lar. Lina estava no sofá, rolando o feed incessantemente. Ouvi aquele som repetitivo do aplicativo, vídeo após vídeo. Ao olhar, notei o reflexo luminoso no rosto dela, repleto de imagens editadas de ostentação. Subitamente, ela estourou. Não gritou, mas desabafou com amargura. É só isto? Nossa vida se resume a boletos e economia, nada vibrante. Ergui o olhar do computador, atordoado. 2 semanas antes, tínhamos ido ao parque de diversões e rimos muito, mas para ela, aquilo perdeu o valor. Continuou o discurso, alegando que as amigas viviam intensamente, ganhando joias e viagens surpresa, que os maridos delas faziam acontecer em vez de apenas sobreviver. Um gelo tomou meu peito ao notar que ela não debatia nosso casamento. Falava como se quisesse cancelar um contrato ruim. Tentei ser racional, perguntei o que ela desejava, o que traria alegria. Ela me encarou, fria, e respondeu: não sei, talvez eu mereça mais. Ela não sabia definir esse mais. Só tinha convicção de que o nosso não bastava. As semanas seguintes foram um tormento silencioso, sem gritos ou objetos arremessados. Apenas 2 corpos dividindo o teto, enquanto ela se distanciava emocionalmente.
As crianças sentiram, apesar do nosso teatro. Certo dia, Max indagou por que a mãe não largava o telefone. Fiquei sem resposta. Numa noite, após os filhos adormecerem, ela sentou-se diante de mim e foi objetiva. Pediu o divórcio, alegando precisar descobrir o que o mundo oferecia, sentindo que casou jovem e perdeu vivências. Eu poderia ter suplicado, prometido dobrar meus ganhos ou virar um aventureiro, mas algo em mim silenciou. Compreendi que é impossível concorrer com uma ilusão. Ninguém derrota o algoritmo do Instagram. Se ela queria caçar aquela miragem, nenhum café em família a seguraria. Então concordei. Tudo bem. Avisei que faríamos corretamente, sem escândalos, guarda justa, tudo civilizado pelas crianças. Minha serenidade pareceu ofendê-la. Ela aguardava um combate ou meu colapso. Ao contrário, foquei apenas em blindar Max e Lily do trauma. Ela partiu em menos de 30 dias. Alugou uma kitnet próxima ao centro, reduto das amigas. Acertamos guarda compartilhada, mas logo virou algo simbólico. Sempre surgia um imprevisto, uma viagem com o grupo, um jantar imperdível. As crianças iam com suas mochilas e voltavam perturbadas, relatando que o lugar era apertado, sem área para brincar, e que ela deixava a TV ligada enquanto se produzia para sair. Jamais critiquei a mãe na frente deles. Essa regra era sagrada, mas iniciei um diário. Cada atraso, cada ausência, cada saída antecipada do meu trabalho para cobrir a falta dela. O divórcio saiu em 90 dias, rápido. Ela rejeitou o imóvel e as reservas financeiras, exigia liberdade total. Concedi isso e fiquei com o essencial, meus filhos e a segurança deles. Pensei que a angústia passaria com a assinatura dos papéis. Não passou, agravou, pois assisti de camarote ela se tornar uma estranha. Stories em bistrôs caros, homens sem rosto nas fotos, roupas incompatíveis com a renda dela. Falava em atrair prosperidade e viver o auge, enquanto nossos filhos perguntavam por que mamãe faltava aos jogos do Max. O pior não foi a separação, isso assimilei. O pior foi vê-la preferir a encenação da felicidade à realidade, trocando 2 filhos sedentos por afeto pela aprovação de estranhos na internet. À noite, no apartamento vago, ouvindo o sono das crianças, recordava quando ela disse que amor não pagava luxos. E me questionava se um dia ela perceberia que o amor sustenta o que é vital. As febres na madrugada, a tarefa escolar chata, o estar presente diariamente, mesmo sem glamour ou likes. Mas, naquele ponto, ela já tinha partido. Brindes ao entardecer, certa de que se libertou, não que abandonou. Restou-me recolher os pedaços e tentar edificar algo firme sobre os escombros que ela deixou. A primeira vez que Lily perguntou sobre o retorno da mãe, fui sincero, mas gentil. Expliquei que a mamãe tinha a casa dela e que se veriam nos fins de semana. Porém, 3 meses depois, ao repetir a pergunta com voz trêmula, entendi que não era sobre visitas, era sobre a esperança de sermos uma família inteira novamente. Pedi 1 minuto, tranquei-me no banheiro e chorei sentado na banheira para abafar o som do meu desespero. O primeiro semestre sem Lina foi o período mais sombrio da minha trajetória. Não pela falta dela como esposa, mas pela pressão de ser tudo para o Max e a Lily fingindo ter controle. Houve dias em que chegava em casa e encarava o silêncio, duvidando se aguentaria aquela jornada solitária por uma década. Parei de seguir Lina nas redes após o primeiro mês. Era como observar uma impostora. Fotos em coberturas, hotéis 5 estrelas, legendas sobre amor próprio. Conhecidos diziam que ela saía com tipos variados, sempre do setor financeiro, sujeitos que nunca trocaram uma fralda ou ajudaram num dever de casa. O tempo dela com as crianças tornou-se errático. Às vezes pegava no sábado e devolvia domingo à noite, exaustos e entupidos de doces, após arrastá-los para brunches caros em vez de deixá-los brincar. Outras vezes cancelava no último minuto com desculpas esfarrapadas. Eu precisava consolar 2 crianças atônitas, tentando justificar por que não cabiam na nova vida da mãe. Max começou a dar problemas na escola. A diretora me convocou após uma briga. Em casa, ele confessou ter agredido um colega que tinha os 2 pais em casa por puro ciúme. Aquilo estilhaçou o resto do meu coração. Lily começou a apertar seu coelho de pelúcia sempre que citávamos a mãe. Um tique nervoso que revelava sua ansiedade. Eu simulava normalidade, mas calculava o custo futuro da terapia deles. Minha existência virou um loop de trabalho e paternidade. Despertava às 6, preparava o café, lancheiras, escola, trabalho intenso respondendo a chamadas da escola.
Buscava-os, iniciava a maratona de lição, jantar, banho e sono. Às 9 da noite, desabava no sofá para repetir tudo no dia seguinte. Recusei convites sociais. Sem energia ou babá. Namorar estava fora de cogitação. Explicar minha bagagem para alguém novo parecia exaustivo. Cessei qualquer atividade que não fosse sustentar meus filhos. Meu irmão ligou dizendo que eu parecia uma máquina, que precisava viver. Não conseguia explicar que não havia espaço para mim. Toda a minha força era para garantir que Max e Lily se sentissem amados, apesar da mãe ter trocado eles por validação externa. Após um ano, boatos surgiram de que o glamour de Lina era fachada. Falavam de um caso com um homem casado, de mudanças para bairros baratos por falta de fundos, de bicos para manter a pose online. Parte de mim sentiu alívio, a maior parte sentiu pena. Pena por ela implodir nossa família por uma miragem. Pena pelos filhos pagarem a conta da crise dela. Ela ainda surgia esporadicamente, sempre visualmente perfeita. Levava as crianças para lugares caros, cinemas VIPs. Mas no retorno, relatavam que ela ficava no celular ou se irritava quando agiam como crianças e não como enfeites. Então, pelo 15º mês, o cenário mudou. Eu estava no jogo de futebol do Max numa manhã gelada de sábado. Aqueles dias onde a respiração vira fumaça e você segura um café ruim para se aquecer. Notei uma mulher algumas fileiras à frente. Já a vira antes, mas nunca reparei. Chamava-se Vanessa e o filho jogava com o Max. Após o jogo, enquanto as crianças corriam, ela comentou sobre o caos dos esportes infantis matinais. O riso dela, leve e genuíno, me fez notar que eu não conversava com um adulto há meses. Passamos a conversar nos treinos. Nada de flerte, apenas conversa de paz. Ela contou ser divorciada, o ex mudou de estado e via o filho raramente. Havia uma compreensão mútua, um reconhecimento do cansaço e da persistência em estar presente. Vanessa entrou em nossa rotina gradualmente. Oferecia caronas, conversávamos no parque, as crianças brincavam enquanto falávamos. Ela nunca invadiu meu espaço, mas ouvia meus desabafos. Estar com ela era simples, sem dramas, só companhia. 6 meses após essa aproximação, Lily teve uma febre de 39 graus, daquelas assustadoras. Eu tentava resfriá-la enquanto gerenciava o jantar e o dever do Max. Vanessa mandou mensagem checando a Lily, pois Max comentou no treino. Confessei que estava no limite. 20 minutos depois, ela surgiu com canja e remédios, sem alarde, apenas agiu. Ficou até a crise passar e saiu. Naquela noite, sentei na cozinha e notei que não me sentia tão apoiado desde antes do fim do meu casamento. Dali em diante, fluiu. Vanessa frequentava nossos fins de semana, ajudava nas tarefas escolares, jogava com a Lily, participava das noites de pizza. O apartamento parecia menos oco. As crianças vibravam com a chegada dela e isso me tocava, pois mostrava a carência de afeto feminino estável, algo que a mãe não dava. Eu temia me envolver. E se eu estragasse? E se as crianças sofressem outro abandono? E se fosse apenas carência minha? Vanessa respeitou meu ritmo. Nunca cobrou. Nunca exigiu mais do que eu podia dar. Aos poucos, confiei na realidade daquilo. Não apressamos nada. Quando oficializamos, não foi uma queda, foi uma decisão. Escolha pela estabilidade, doçura e alguém que estava lá nas terças-feiras comuns, não só para fotos. As crianças a aceitaram mais rápido do que prevíamos. Vanessa nunca tentou ser a mãe ou substituir Lina. Ela era ela mesma e isso bastava. Sentava no chão para brincar, chutava a bola com o Max. Logo a incluíram no mundo deles com naturalidade. Por vezes sentia culpa por avançar enquanto Lina supostamente vivia seu sonho. Mas ao ver Vanessa lendo para Lily ou ouvindo o Max, entendia que não era substituição, era reconstrução com as peças que sobraram. A vida tornou-se gerenciável, imperfeita, mas segura. Criamos rituais, uma família escolhida que não falhava. Pela primeira vez em 2 anos, respirei sem sentir o peso da solidão. Então, numa tarde, no escritório, recebi uma mensagem de número não salvo. Intuitivamente soube quem era. O texto dizia: "Precisamos conversar. Quero minha família de volta." Meu estômago revirou. Não por saudade, mas porque sabia que aquilo ameaçava a paz que construía a duras penas. Pensei na Vanessa, nas crianças, e tive a certeza de que não deixaria Lina entrar e destruir tudo só porque descobriu que a grama vizinha não era mais verde, apenas diferente. Agora ela queria retornar ao jardim que incendiou. Aceitei encontrá-la num café, terreno neutro. Cheguei cedo para me blindar, não para reatar,
mas para traçar as linhas que deveriam existir desde sempre. Ela chegou arrumada, mas com o olhar exausto, algo que a maquiagem não camuflava. Sorriu como se fôssemos velhos amigos, não ex-cônjuges de um casamento implodido por capricho. Começou o discurso antes do meu café acabar. Falas ensaiadas sobre evolução pessoal, sobre descobrir que dinheiro não é tudo, que família é a base. Deixei ela falar. Queria ver como justificaria o abandono por festas. Na pausa, disparou. Quero tentar novamente, voltar para casa. Encarei-a sem sentir nada, nem ódio, nem amor, apenas a calma de que aquilo não era problema meu. Fui firme. Disse que aquele navio partiu quando ela escolheu a vida de solteira. Afirmei que ela sempre seria a mãe deles e eu jamais impediria o contato. Mas nós dois, como casal, éramos passado morto. Ela piscou, atordoada. A surpresa virou indignação. Perguntou se havia outra. Confirmei que sim. Alguém que esteve nas doenças, nas lições, em tudo que ela rejeitou. O rosto de Lina avermelhou de uma raiva injustificável. Ela disse: "Então você me trocou." Tive que segurar o riso amargo. Expliquei didaticamente que Vanessa não a substituiu. Ela ocupou o vácuo que a Lina criou. Esteve presente quando importava. Isso é realidade, não troca. A conversa deveria encerrar ali, mas Lina insistiu. Falou das crianças que precisavam da família original, que devia ser confuso ter uma estranha lá. Minha paciência trincou. Como ela ousava usar Max e Lily como munição após ser uma turista na vida deles por 2 anos? Retruquei que estavam ótimos. Tinham rotina e afeto constante. Se ela quisesse participar, eu apoiaria, mas nos horários acordados, não quando fosse conveniente para a agenda social dela. Ela reclamou, ameaçou com advogados e guarda. Saquei o celular e mostrei o dossiê. Cada furo, cada cancelamento, cada desorganização causada pelo sumiço dela. Vi a cor sumir do rosto dela ao notar que eu tinha provas. Nos meses seguintes, Lina agiu como eu temia. Tentou comprar o afeto deles com presentes caros e promessas vazias. Ofereceu o videogame caro ao Max, prometeu Disney para Lily, mesmo eu sabendo que ela estava quebrada. As crianças voltavam dos encontros carregadas de brinquedos e açúcar, totalmente desreguladas. Dormiam tarde, não faziam lição porque ela preferia passear no shopping, e eu passava a semana consertando o estrago. A professora do Max mandou e-mail sobre a queda no rendimento. Ele disse que a mãe falou que o dever podia esperar, pois era tempo especial. Tive que me controlar muito para não explodir sobre as prioridades tortas dela. O clímax ocorreu numa tarde comum, 4 meses após o retorno dela. Vanessa ajudava Lily a estudar para a prova na mesa de jantar enquanto eu cozinhava. Max brincava na sala. Lina surgiu sem aviso, esmurrando a porta. Fora do dia dela, querendo levar as crianças para um evento. Ao abrir, ela viu Vanessa estudando com a Lily e paralisou. O ódio transbordou nos olhos dela. Então, a Lily, na inocência, corrigiu uma palavra com a ajuda da Vanessa e soltou. "Obrigada, mãe." Foi um lapso, confundiu-se na palavra. A temperatura da sala despencou. Lina surtou como nunca vi. Começou a berrar, questionando como eu permitia outra mulher confundir seus filhos, gritando sobre desrespeito à mãe biológica. Vanessa, quieta, desculpou-se e saiu para evitar conflito. Levei as crianças para o quarto. Quando voltei, disse o que estava entalado. Falei que ela não podia aparecer esporadicamente e exigir o título de mãe do ano, que Vanessa ganhou o respeito deles estando nas partes chatas e duras da criação, as que a Lina desprezou. Disse que presentes não apagam 2 anos de negligência, que eles precisavam de mãe na terça-feira à noite, na lição, no jantar simples, não só em passeios de fim de semana. Ela me olhou como se eu fosse um monstro, quando eu só fui realista. Depois disso, Lina tomou uma atitude chocante. Proibiu as crianças de citarem Vanessa na presença dela, alegando que feria seus sentimentos. De repente, Max e Lily passaram a pisar em ovos, editando suas falas para não irritar a mãe. Pararam de contar sobre nossa casa. O tempo com Lina virou uma realidade paralela intocável. E quanto mais ela tentava comprá-los, mais eles se afastavam. Ela ainda narra a versão dela por aí. A versão onde fiz a cabeça deles ou onde Vanessa roubou seu lugar. Nunca a versão onde ela escolheu partir e não suportou as consequências. Anos depois, com as crianças maiores, elas vivem majoritariamente comigo e Vanessa. Visitam a mãe quinzenalmente quando ela confirma. São jovens ótimos, equilibrados, mas não têm com Lina a intimidade que ela sonhava. Ela segue postando como mãe devota, reclamando da injustiça, crendo que foi roubada, sem notar que ela mesma entregou tudo. O mais assustador não é ela ter ido,
Pessoas se separam. Acontece. O assustador é ela não entender por que não pode voltar e achar tudo intacto. Não compreender que amor e família não entram em pausa enquanto você testa outras aventuras. Acredito que passará a vida amargurada por uma perda auto-infligida, culpando o mundo, menos a única pessoa que decidiu ir embora. Deixe nos comentários sua opinião sobre esse relato. Agradeço a quem ficou até o final. Não esqueça de curtir, se inscrever e engajar no vídeo para ajudar o canal a crescer sempre mais. Até a próxima.